Boa noite a todos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nessa noite, esteja aí na sua casa, abençoando você, a sua família, o seu lar. Nós voltamos aqui a fazer as nossas lives semanais. Você vai nos acompanhar aqui todas as quartas-feiras, às 20 horas. Se em algum momento nós mudarmos o horário ou passarmos para um outro dia, em virtude de alguma coisa que possa acontecer, nós avisaremos por aqui, mas você pode nos acompanhar agora durante a semana por aqui também. E hoje nós queremos falar sobre as insondáveis riquezas que nós temos no Evangelho, as insondáveis riquezas do Evangelho, aliás. E eu quero com você meditar num curto versículo da Palavra de Deus e quero falar aquilo que Jesus Cristo tem falado ao meu coração, falar para você nesse momento, que Deus possa abençoar muito a sua vida e edificá-lo através daquilo que ele já tem falado comigo. Por isso, então, eu queria ler aqui um pequeno texto, se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, o versículo de número 8, Efésios capítulo 3, versículo de número 8. Paulo está falando um pouco da sua condição, da sua situação. Ele diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ele fala de sua condição, ele se considera o menor, se é que existe alguma hierarquia dentre aqueles que pertencem a Jesus, mas se acaso existir, ele diz: olha, eu sou o menor, eu sou desprezível, mas a mim me foi dada essa graça de pregar, de falar desse evangelho. É dele, então, que eu gostaria de compartilhar com você hoje, é dele que eu gostaria de falar com você nessa hora, especificamente sobre as insondáveis riquezas desse evangelho. Bom, é interessante nós falarmos disso, porque muitas vezes eu vejo bastante confusão no entendimento daquilo que é o evangelho. Bastante confusão por parte de pessoas que até mesmo se consideram evangélicas, que carregam o evangelho no seu nome, que carregam o evangelho junto com elas mesmas, e eu vejo que muitas vezes existem pessoas que têm uma visão truncada, uma visão um pouco ofuscada, embaçada, tipo quando chove e está ali impedindo que você observe bem aquilo que tem num vidro, que reflete e tudo mais, tá dessa forma, tá embaçado, tá truncado, tá ofuscado. E muita gente pensa que o evangelho é apenas uma porta de entrada para que essa pessoa venha a ser cristã. Se você é um cristão, talvez exista um momento da sua vida, se não que seja esse mesmo momento da sua vida, em que você pensa, puxa vida, eu preciso do evangelho para pertencer a Jesus Cristo. E agora que eu pertenço a Jesus Cristo, não preciso mais me lembrar do evangelho, não preciso mais me lembrar dessa mensagem. É aí que nós nos enganamos se pensarmos assim. É aí que você se engana se você pensar assim. Nós precisamos do evangelho todos os dias. O evangelho todo, para a vida toda, todos os dias nós precisamos. Porque essa não é uma visão precisa daquilo que as Sagradas Escrituras revelam acerca do evangelho. Nós também não podemos confundir com a outra visão que costumeiramente a gente encontra por aí de pessoas encarando o evangelho com uma visão muito utilitarista, com uma visão muito pragmática, daquela que eu tenho o evangelho como se fosse um seguro contra incêndio. Então, no momento que eu preciso, eu aciono ele, porque eu quero tudo agora, eu preciso das coisas aqui para agora, eu preciso de uma vida boa aqui e eu preciso também de uma vida boa no futuro. Eu preciso aproveitar todas as coisas agora. O evangelho não é esse seguro contra incêndio. O evangelho não é algo que nós usamos para conseguir determinadas coisas no nosso dia a dia, não é algo para a gente fazer trocas com Deus. Não, o evangelho não é assim.
Portanto, precisa sair da nossa mente essa visão truncada, essa visão embaçada do Evangelho, que pensa que ele só diz respeito ao meu acesso primeiro com Deus, ao meu primeiro momento de encontro com Deus, e eu preciso tirar de mim também uma visão que pensa no Evangelho apenas e tão somente como algo que eu preciso usar, como algo que eu preciso usufruir para conseguir isso e aquilo outro. Não, eu preciso ter o Evangelho todo, como eu já afirmei aqui, para a minha vida toda. Afinal, como o apóstolo Paulo disse, ele é o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. É algo que é difícil de imaginar, tamanha riqueza, tamanho esplendor, tamanha glória. E sabe por que é assim? Porque o Evangelho, ele é a solução para o nosso maior problema. O Evangelho é a solução para a nossa culpa, para a nossa condenação e para a nossa alienação de Deus. O Evangelho é a solução, ele é a resposta para a nossa pobreza espiritual. Eu e você precisamos do Evangelho todos os dias, porque sem o Evangelho nós estamos cada vez mais pobres, cada vez mais fracos, necessitados de um auxílio externo, de um auxílio divino, inclusive. Sem a pregação do Evangelho diária, sem nos depararmos com essas verdades eternas diariamente, nós ficamos num estado de verdadeira pobreza espiritual, nós ficamos desnutridos. Nós precisamos disso para nutrir a nossa vida, para nutrir os nossos pensamentos, as nossas intenções. Nós precisamos do Evangelho porque ele é a maior e melhor solução para o nosso maior problema. Ele é a solução para o nosso pecado. E aí talvez você esteja se perguntando, mas Robson, se esse é o evangelho das insondáveis riquezas, se eu não posso ter aquele tipo de visão que você afirmou a respeito do evangelho, se ele é a solução para o meu maior problema, afinal de contas, o que é o evangelho? Eu preciso saber, afinal de contas, o que é isso? Ora, o evangelho é a boa notícia de que Deus salva pecadores. É a boa notícia de que Deus salva pessoas como eu e você. Pessoas que vivem nesse estado de pobreza espiritual, pessoas que vivem necessitadas de um auxílio divino. E todos nós nascemos nessa condição, todos nós nascemos assim, todos nós precisamos dele, porque sem ele nós nada podemos fazer. Sem ele nós não somos nada nessa vida. Nós carecemos, nós precisamos do evangelho em nossa vida, nós precisamos ser vivificados pelo evangelho, porque sem ele a nossa condição é tal qual a de um morto. Foi assim que o apóstolo Paulo falou aos crentes aqui nessa carta da igreja de Efésio, aqui nessa carta a eles, escrevendo então para essa igreja, ele diz: olha, nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida. O Senhor nos deu vida. E essa vida nós recebemos nessa mensagem. Essa mensagem que diz respeito a um Deus que cria um mundo bom, a um Deus que cria um mundo perfeito e que coloca dentro desse mundo criaturas como eu e você. Adão e Eva era um homem, era uma mulher como eu e você. E sabe o que eles fizeram? Eles desobedeceram a Deus, eles desagradaram a Deus. A partir de então, a humanidade passa a viver nesse estado de miséria, passa a viver nesse estado de inanição, de pobreza espiritual. A partir de então, nós passamos, todos nós, a partir do momento que nós nascemos, a precisar urgentemente do Evangelho, a precisar urgentemente de uma intervenção divina por causa daquele pecado, por causa daquela desobediência. De maneira, então, que Deus, Ele mesmo, providencia um meio de nós nos achegarmos até Ele de novo. Uma maneira de nós nos reconciliarmos com Ele. Porque pensa você, nós o ofendemos. O pecado é isso, o pecado é ofensa contra Deus. Nós ofendemos a Deus. Nós falamos mal de Deus na nossa maneira de viver ou até mesmo com os próprios lábios.
E através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que se fez carne, aquele que tornou-se homem e veio aqui e resolveu o problema que nós tínhamos com Deus. Através dele, nós somos reconciliados com Deus. Como assim, Robson? Eu não consigo entender. Ele, numa cruz, reconcilia a mim e a você. Porque aquela cruz não foi feita só para ficar marcada nas fotos, nas esculturas ou algo do tipo. Ela foi feita para levar o meu e o seu pecado. Jesus Cristo foi pendurado ali, levando sobre si o nosso pecado. É por isso que agora nós conseguimos ir até Deus novamente. É por isso que agora nós conseguimos falar com Ele de novo. Agora nós estamos reconciliados com Deus. Fizemos as pazes com Ele através de Jesus Cristo. Agora nós conseguimos não viver mais nesse estado de pobreza espiritual. Agora nós conseguimos desfrutar das riquezas do Evangelho, desfrutar de uma vida bem sucedida, de uma vida bem-aventurada, de uma vida feliz. E essa vida nós só encontramos em Jesus Cristo. Essa vida de verdade, essa vida que não é a de um zumbi que pensa estar vivo, mas está morto, essa vida nós só encontramos em Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que ele é um pregador das insondáveis riquezas do evangelho, porque nessa mensagem existe vida, nessa mensagem existe salvação, nessa mensagem há um Deus glorioso dizendo: ei, você não merece, ei, você não tem condições de se achegar até mim, mas eu vou até você. Eu faço as pazes com você, me reconcilio com você por intermédio do meu Filho Jesus Cristo. Por isso, nessa noite, eu quero te convidar a refletir uma vez mais nessa mensagem. Você que está naquele primeiro grupo de pessoas que tem uma visão ofuscada, uma visão manchada, estranha do Evangelho, eu te convido a refletir de novo nisso. Porque talvez você pense consigo que o Evangelho serviu apenas para você ser inserido no corpo de Cristo. O Evangelho serviu apenas para você fazer parte de uma igreja local. Mas é muito mais que isso. E eu falo também com você, que de repente tem uma visão utilitarista do Evangelho, daquela que pensa: eu vou até Jesus por isso e por aquilo outro. Eu uso Jesus tal qual eu usaria um aviso contra incêndio, um seguro contra incêndio. É dessa maneira que eu uso ele. Nos momentos em que eu preciso, eu aciono. Quando eu não preciso, eu não estou nem aí para essa mensagem. Eu não estou nem aí para o que quer que aconteça. Que você, nessa hora, possa refletir que o Evangelho é Deus chamando pessoas como eu e você para viver e caminhar com Ele, para se relacionar com Ele. E nesse relacionamento e dessa comunhão com Ele, termos vida de verdade, termos alegria de verdade. Uma alegria que esse ambiente em que nós vivemos, uma alegria que o mundo não pode nos dar, uma alegria que somente Jesus Cristo pode nos dar. Se você ainda não provou disso, eu te convido a provar disso. Se você ainda não conhece Jesus Cristo, eu te convido a procurar conhecê-lo. Falamos brevemente aqui daquilo que ele fez. E você pode conhecer mais assistindo às nossas pregações aqui no canal da Jardim das Oliveiras. Você pode entrar em contato conosco aqui através do nosso inbox. Você pode escrever para a gente. E eu convido você que já conhece, que pode ser que ligou aqui, sintonizou nessa live e pensou: puxa vida, eu já sei de tudo isso, eu já ouço isso daí todo domingo, eu já ouvi esse tipo de coisa. Eu convido você a uma vez mais pregar isso para você, a uma vez mais se lembrar dessas coisas. Nós precisamos nos lembrar porque nós esquecemos. Nós temos memória curta. Nós nos esquecemos daquilo que Jesus Cristo fez em nosso lugar. Nós esquecemos que nele nós temos tesouros insondáveis. Nós esquecemos da grandiosidade dessa mensagem, dessa obra maravilhosa que nos salvou.
E eu quero deixar essa live, então, como um lembrete para você que já conhece e como uma bela apresentação para você que ainda não conhece. Por isso eu queria orar nesse instante por vocês dois grupos de pessoas, eu imagino que estão aqui nos ouvindo. Vamos orar então. Senhor amado, Deus bendito, eu falo com o Senhor nessa hora, rogando a Ti que se apresente à vida daquele que nos ouve nesse momento e que ainda não te conhece. Se apresente para a vida desse alguém que tem uma visão muito embaçada de quem o Senhor é, que não entende quem o Senhor é de fato, que não entende aquilo que o Senhor faz, que não entende as implicações de pertencer ao Senhor. Eu oro também por um outro grupo de pessoas, um grupo de pessoas que já ouviu essa mensagem, que talvez não conseguiu ficar até o final dessa live porque pensou, puxa vida, isso é algo repetido, já ouvi sobre esse assunto, não preciso ouvir novamente. Lembre esse servo seu, Pai, que nós precisamos ouvir essa mensagem todos os dias. Lembre essa pessoa que todos os dias nós precisamos ouvir do teu sacrifício naquela cruz e saber que foi muito caro o preço para nós estarmos aqui. Lembre essa pessoa, sobretudo, Pai, que agora que nós pertencemos a Ti, agora que nós servimos a Ti, nós temos riquezas infindáveis para desfrutar. Riquezas essas que não se encontram na nossa conta no banco, não se encontram em alguma posse que nós temos, se encontra em um tesouro celestial que foi depositado em nossa conta sem que nós merecêssemos, em nossa conta celestial. Tesouro esse, Pai, que agora nos dá a identidade de sermos chamados filhos de Deus. Senhor, nos ajude a lembrar dessa mensagem, nos ajude a pregá-la todos os dias para a nossa vida. Eu oro por cada uma das pessoas que estão acompanhando essa live nesse momento e oro por aquelas que ainda vão acompanhar, Senhor. Abençoe a vida dessas pessoas. Cuide de cada uma delas. Para a honra e glória do seu nome eu oro. Amém. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida, então. Eu espero você aqui na quarta-feira que vem, às 20 horas, e também nos trabalhos do fim de semana, nos cultos que nós teremos, tanto às 10 da manhã quanto às 7 horas da noite. Eu espero você, seja presencialmente lá na igreja conosco, ou aqui em nossa live, em nossas transmissões no Facebook. Que Deus possa abençoar muito a sua vida e proporcionar a você um excelente restante de semana, sempre tendo todas essas verdades que nós aprendemos aqui em mente, jamais se esquecendo delas. Que assim seja na sua vida e que Deus abençoe você e todo o seu lar.